Olá, povo de Deus, segunda-feira, 9 de outubro de 2023, 27ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 1 e 11. E Lucas 10, 25 e 37. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filha de Amati, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com outros passageiros para esta cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia a sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como? Tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece essa desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Disseram-lhe: Explica-nos por culpa de quem nos acontece esta desgraça. Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? E ele respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas: Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se escapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: Suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então pegaram em Jonas e atiraram-no ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor, e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. É comum entre os comentaristas a opinião de que a novela de Jonas é uma crítica ao particularismo reinante no pós-exílio e um chamado à abertura para com os povos pagãos e até a uma ação missionária junto a eles. Jonas quer envergonhar seus compatriotas particularistas com o exemplo dos ninivitas sensíveis à pregação profética. No período das reformas de Esdras, crescem as barreiras entre judeus e pagãos, mas a vontade de proteger e defender a lei e a identidade do povo não pode impedir que a mensagem se difunda. Eis porque a novela de Jonas foi escrita. O autor fustiga o particularismo deste povo que nega a salvação aos pagãos, à grande Nínive. A grande lição que o autor tem a ensinar é que Deus é Deus do mundo inteiro e não só de Israel, e pune o pecado onde quer que se encontre. Deus enviou Jonas a Nínive para mostrar que é Deus, não somente dos judeus, mas também dos pagãos. O profeta Jonas, que representa a mentalidade fechada do judaísmo, é enviado a essa cidade pagã para convidar à conversão.
tenta escapar fugindo na direção oposta, o mais longe possível da cidade detestada. Mas Deus sabe como vencer a resistência do profeta, que apesar da teimosia volta a encontrar-se no lugar de partida. Os marinheiros pagãos são apresentados como bons homens que temem ao Senhor. É com bastante escrúpulo e muita dificuldade que sacrificam o profeta. Também entre os pagãos há gente boa, disposta a acolher os sinais que vêm de Deus. Pelo contrário, entre o povo de Deus nem todos se comportam bem, como acontece com o próprio Jonas. A universalidade da salvação é o tema de fundo da novela de Jonas. Lucas 10, 25, 37. Um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Somente algumas indicações sobre essa parábola de Jesus, tão conhecida de todos nós. Primeiro ponto, é bem claro que Jesus enfrenta a armadilha que o mestre da lei lhe propôs com outra armadilha. Jesus força o mestre da lei a reconhecer que um samaritano, membro de um povo odiado pelos judeus, foi mais generoso e misericordioso e ético que um sacerdote e levita, representantes oficiais da religião judaica. De quebra, Jesus desmascara o mestre da lei, que quer se esconder atrás de teorias, para não assumir a prática da misericórdia, da solidariedade. Pedagogicamente, Jesus o faz perceber que um pagão pode ser mais honesto e caridoso que ele. Jesus parte daquilo que o mestre da lei devia ser especialista, os mandamentos, e simplesmente lhe diz, frente ao maior dos mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Faze isto e viverás. E depois que o mestre da lei admite que a atitude do samaritano foi a mais próxima do comportamento esperado de um piedoso judeu, Jesus diz: vai e faze a mesma coisa. É um tremendo tapa na cara, pois recomendar a um judeu que tenha o comportamento de um pagão como modelo ultrapassa qualquer recomendação razoável a um judeu. Um último detalhe que é muito importante: a parábola de Jesus enfrenta também a questão do preconceito. E nesse sentido,
Não será ainda o resquício dele chamar o homem de bom samaritano? É de se supor que os samaritanos são maus, mas existe um só que seja bom? É preciso rever nossos conceitos em vista da superação de todos os preconceitos. Um beijo no seu coração.